Oi, boa noite. 2021 vai chegando ao fim com um noticiário movimentado aqui no nosso estado. O mês de dezembro, tradicionalmente chuvoso, trouxe temporais, quem diria, para os vales do Jequitinhonha, Mucuri e também Rio Doce. População e gestores públicos ainda lidam com os estragos. A pandemia da Covid não chegou ao fim, mas a gripe já começa a preocupar. E só lembrando que o 2022, que já está aí batendo a porta, é ano de eleições gerais, que sempre movimentam também a política local. Muitos assuntos para nós conversarmos com o nosso convidado de hoje, o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda. Bem-vindo, Gilvan, boa noite. Obrigado, boa noite, Lucas, boa noite, Murilo, boa noite, Orion. Alegria para mim poder estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. O diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha, sempre aqui com a gente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Obrigado, Gilvan, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. E o Orion Teixeira, nosso comentarista de política, também batendo ponto. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Lucas, Murilo, prazer, Gilvan. Gilvan, eu queria começar a nossa conversa falando sobre o assunto factual, como a gente diz no jornalismo, que são as chuvas que têm castigado muito vários municípios, sobretudo da região norte, lá de Minas Gerais. Eu queria que você trouxesse um panorama aqui para a gente, como é que está a situação dessas prefeituras e se elas têm sido atendidas a contento, sobretudo pelo governo do estado. Sim, Lucas, houve uma evolução no atendimento do governo do estado e aqui eu quero fazer de público um reconhecimento ao trabalho da Defesa Civil, que nesse período que nós estamos à frente da associação deu para ver claramente um atendimento mais pronto às demandas. Nas chuvas do ano passado, que nós tivemos que fazer uma mobilização grande, Belo Horizonte estragou muito, nós fizemos uma parceria da associação com a Defesa Civil, montamos um centro de apoio às prefeituras para ajudar mais para vencer a burocracia que existe, para poder ter acesso, que é muita, né? A legislação brasileira ela é muito complexa e o governo federal ele tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas ele exige tanta coisa para esse dinheiro chegar aqui que muitas das vezes quando chega foi outra catástrofe, né? Aquela já foi e não socorreu o povo. E esse ano a Defesa Civil Estadual se preparou, montou um centro operacional de apoio para vencer essa parte burocrática, concomitante com o trabalho que eles estão fazendo de socorro às vítimas, dando um apoio para o poder público local, municipal. Então, a Defesa Civil do Estado está bem preparada para isso. Mas é um grande desafio que nós temos de a Defesa Civil Nacional, de o governo federal, ter uma sensibilidade de que o dinheiro tem que chegar logo após. E existe essa burocracia que é justificada pelo mau uso desse dinheiro, pela má aplicação do recurso, mas se o gestor fizer má versação desse recurso, ele que seja punido por isso, que ele pague por isso depois. Mas no momento que chamou, pediu o socorro, está reconhecida a calamidade pública, tem que dar o socorro no momento. Que o povo está ali precisando do socorro é naquele momento. E nós temos, como gestor público, o dever de devolver um serviço público de qualidade ao cidadão. E é nesse momento que nós temos que estar presente. Só para a gente não perder esse assunto das chuvas, a gente tem observado a meteorologia falando que esses últimos dias de dezembro vão continuar muito chuvosos. Fim de semana agora está prevista também tempestades em algumas regiões do estado. Então, as prefeituras estão preparadas para essa chuva que vai continuar e segue assim, né, até março, que é o fim mesmo do período aí úmido? Preparados, nós não podemos falar que estamos 100% preparados, né? Nós estamos, pelo menos, com uma previsibilidade melhor organizados para poder enfrentar. Num trabalho coordenado pela Defesa Civil Estadual, com equipamentos que foram distribuídos pelo governo do Estado e com essas ferramentas que hoje nós temos, né? Para poder saber o que vem pela frente. Mas é sabido também que para a gente poder, além da imprevisibilidade, da quantidade que chega e da surpresa que tem, obras estruturantes que devem ser feitas com pensamento para a próxima geração e não para a próxima eleição, a gente sabe que nós vimos pouco aqui no nosso estado e no nosso país e que hoje nós temos que estar preocupados com isso. Mas, graças a Deus, os gestores estão se despertando para isso, porque muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje é porque ontem não foram tomadas as devidas medidas. Então, que hoje nós tenhamos condição de tomar essas devidas medidas para no futuro isso ser amenizado. Gilvan, pegando esse gancho que o Lucas falou da chuva, a gente até conversou com o prefeito de Ponta dos Volantes, que eu acho que ele é presidente de alguma associação lá da região norte do estado. Do Jequitinhonha. E ele falou muito dessa questão justamente da ausência de obras, da ausência de recursos, essa questão do recurso. Você falou, por exemplo, o governo liberando a FGTS para quem decretar calamidade. Mas ele falou que isso não adianta, às vezes, lá, porque a maioria dos atingidos está na área rural, nem tem carteira, não tem nada. Mas ele falou muito dessa questão das obras, dos investimentos. Como é que está essa questão dos municípios de uma forma geral no Estado, uma vez que o governo atual, em razão até do jeito que ele pegou o Estado, ele não fez obras. Ele botou a casa em dia ali, os pagamentos, mas obra mesmo no Estado a gente não viu nos últimos tempos.
Como é que fica, então, em relação a esses municípios? O que você pode dizer disso? Fica que estão todos à mercê disso. O que o Leandro falou, né, prefeito de Pontos Volantes, que é uma liderança regional também, inclusive é um dos meus vice-presidentes da associação, é uma realidade, retrata uma realidade. E lá no Jequitinhonha, mais ainda, que é uma região que ficou esquecida, que o Estado trata ela, durante muito tempo, tratou, como uma região, assim, em segundo plano, né? E que precisa dessa atenção maior, porque fazer a justiça tributária, a justiça social, é tratar os desiguais desigualmente. Então, ali é uma região que precisa de um olhar diferenciado para poder ter obras. Nem aqui, na capital mineira, nós ainda não temos todas as obras estruturantes que nós dependemos para poder enfrentar as intempéries da natureza, né? Que dirá lá, naquela região pobre, deixada de lado por tantos anos. Então, agora, o que o Leandro falou demonstra isso que eu tinha falado na minha fala anterior, que os gestores estão despertando para isso. O Leandro é um jovem gestor de uma prefeitura lá do Vale do Jequitinhonha, de uma pequena cidade, e já está com esse olhar. Que todos nós possamos ter esse olhar, mas coordenados pelo governo do Estado e principalmente pelo governo federal, porque a maioria do recurso do nosso povo, que paga sacrificadamente sua alta carga tributária, ele fica concentrado lá em Brasília. E para ele ir para Brasília e voltar para cá, ele se perde nos ralos da corrupção, da burocracia, e não chega para poder fazer essas obras estruturantes. Então o dinheiro tem que ficar aqui, onde o cidadão vive e onde está precisando fazer as obras. Essa é a reivindicação dos municípios sempre, né? Quando se fala de arrecadação, de impostos, né? Percentualmente o município é que fica com a menor parte. Né? Essa é a grande bandeira nossa, eu adotei isso como bandeira de vida para mim, independente do cargo que eu estiver ocupando, se eu não estiver ocupando, porque eu acredito sinceramente que a solução para a maioria dos problemas só acontecerá quando a gente tirar o dinheiro do poder central e colocar ele no poder local, nas cidades onde o povo vive. Então eu vou falar isso onde eu for, quantas vezes eu for, porque é uma bandeira de vida e eu acredito que é a solução para a maioria dos problemas. Que se o Leandro, lá em Ponto dos Volantes, tivesse recurso suficiente para fazer essas obras estruturantes, ele sabe onde quer que o calo aperta, ele sabe onde a cidade precisa de uma obra. Não é lá em Brasília, nos palácios encarpetados, por técnicos, burocratas que muitas vezes não conhecem a realidade aqui do chão quente que a gente vive, que cria programas, seleciona nosso dinheiro, distribui do jeito que eles acham que é o ideal, manda dinheiro para uma cidade que ele só pode comprar cadeira quando ele está precisando de geladeira, outra hora ele manda que ele só pode comprar ônibus quando ele está precisando de trator. Então, enquanto o Brasil estiver desse jeito, vai ter dinheiro se desperdiçando, se perdendo, e é isso que nós precisamos mudar. Giovana, esse seu empenho na defesa do municipalismo e da defesa dos interesses dos municípios, você conseguiu recuperar dívidas bilionárias do Estado, 7 bilhões de reais, referentes àqueles impostos que foram sequestrados, constitucionais, e depois mais 7 bilhões na área da saúde. Mais a longo prazo, mas está recebendo pouco a pouco. Como é que está a situação dos municípios hoje, a situação das finanças dos municípios? Estão conseguindo fechar o ano, pagar as contas na área da saúde, educação, os gastos constitucionais, pagar o salário em dia, o 13º salário do ano, dentro do ano? Sim, Orion, é assim, ainda é muito pouco o valor que os municípios têm em recursos diante do tanto de serviço que ele tem a prestar, né? Essa disfunção do Pacto Federativo. Mas hoje a gente vive um momento de, uma sensação de melhora, porque nós vivemos momentos tão desgastantes em anos passados, que hoje, quando o Estado veio e regularizou só o pagamento, ele não está colocando nada mais. Ele está apenas pagando o básico e pagando um atrasado que estava, e isso já está dando uma sensação de leveza para o gestor. Mas que assim, ainda está muito longe de a gente poder cumprir realmente do jeito que a gente tem o dever de cumprir, que é devolver um serviço público de qualidade para o cidadão. Mas, graças a Deus, esse ano, pelo menos não tem prefeito chorando que não vai dar conta de pagar o 13º. Não tem prefeito deixando o posto de combustível sem pagar ou deixando faltar o básico lá na farmacinha, no hospital, porque o Estado está cumprindo o seu dever legal. Ele não está fazendo gracinha nenhuma, ele está pagando o que deve. Ô, Gilvan, a crise sanitária continua, né? A pandemia está aí, ela não foi debelada completamente. Eu queria que você trouxesse, a gente conversou muito durante os momentos mais graves da pandemia, foi uma situação desesperadora para todas as cidades, imagina os municípios menores, municípios do interior do estado, até região metropolitana que seja. A situação hoje dessas prefeituras, dessas secretarias de saúde, com a pandemia um pouco mais sob controle, qual é? É uma situação de reerguer, né? Nós vamos gastar muito tempo para a gente poder se reestruturar e recuperar o tempo perdido da pandemia. Porque na saúde foi muito... Em que sentido você fala? Em todos os sentidos, começando pela saúde. Porque se a gente não conseguir atender o básico da saúde, vamos colocar um exemplo de cirurgia eletiva. O básico sem pandemia. Quando a pandemia chegou, ela assustou tudo. Todos os procedimentos pararam. Só o procedimento de urgência urgentíssimo que estava dando andamento. Então aquilo, se tinha uma fila de cirurgia, ela aumentou.
Aí você vai lá nos dentistas dos postos de saúde, né? No atendimento odontológico que a gente oferece nos postos de saúde. Teve que suspender durante o período, fez fila. No atendimento psicológico, aumentou a fila. Então, todas as áreas foram prejudicadas. Aí você avança para a educação. Teve que parar a escola. O dano causado às nossas crianças, aos nossos adolescentes e jovens, por esse período de ainda. meia aula, nós vamos levar uma década para recuperar. E isso tudo é responsabilidade do poder público agora de poder trabalhar para poder recuperar isso. Então, a pandemia, ela criou danos estruturais em todas as áreas que nós vamos levar tempo. Ela teve uma injeção de recursos na economia, aumentou a arrecadação, aumentou, mas isso é ilusão, quem pensar que isso beneficiou, porque a inflação galopante, as principais despesas de uma prefeitura é a folha de pagamento, combustível, de quase todas, né? A folha de pagamento, combustível e energia elétrica. Essas três tiveram aumentos substanciais. Então, o que aumentou da arrecadação foi comido na inflação do que a gente tem de dever para poder cumprir. O governador Zema, aqui cabe o nosso reconhecimento, ele fez um enfrentamento muito responsável e que deu um resultado bom, graças a Deus ainda, porque teve outros estados que o estrago foi muito maior. Aqui nós tivemos uma condução que, assim, em alguns momentos poderia ter sido melhor, mas que, no geral, para quem estava enfrentando um inimigo desconhecido, foi boa. E nós reconhecemos isso, que o Estado cruzou com um certo equilíbrio esse momento da pandemia e os estragos foram menor se relacionado com outros estados que a gente tem contato com os prefeitos e sabe que lá vai demorar mais tempo ainda para poder se soerguer. Agora, Gilvan, a gente conversando com o prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, já anunciou que o carnaval em Belo Horizonte não terá dinheiro público, não terá nenhum apoio por parte da prefeitura. A gente sabe que várias cidades do interior são tradicionais também com carnaval. Você, em conversa com os prefeitos, como é que você está sentindo o clima? Alguma das prefeituras está disposta a manter o carnaval? Qual que é a temperatura aí do interior do estado? Pouquíssimas cidades ainda estão com esse pensamento, a grande maioria, o pensamento é não ter atividade festiva, o gasto público com uma atividade que tendemos a dizer assim, que seja supérflua e que hoje nós estamos com outras necessidades, como eu citei algumas aqui, de recuperar o tempo perdido e também por causa da ainda imprevisibilidade. Porque se a gente puxar pela memória, bem pertinho, em novembro do ano passado, no mês de novembro, estava tendo uma eleição municipal. E estava tranquilo, a onda tinha ido lá embaixo. Aí estava tendo comício, estava tendo movimentação e tal. Quando foi em dezembro, voltou com força dobrada. E nós passamos muito aperto em janeiro, fevereiro, com a pandemia. Será que realmente a vacinação já congelou, vamos dizer assim, a pandemia, que a curva vai ficar embaixo do jeito que está? Nós temos que esperar, nós temos que ter uma prudência. Depois, lá para o meio do ano, se a coisa estiver equilibrada, faz as festas de rodeio, faz outras atividades, as festas culturais que nós temos pelo interior, Carnaval fora de época, né? Mas agora é mais prudente que fique até o pensamento da maioria dos prefeitos. Enquanto entidade, a associação vai orientar os prefeitos em alguma direção nesse sentido? A Confederação Nacional, que você também participa como vice-presidente, e a questão também da entrada de estrangeiros. A entidade vai cobrar, por exemplo, passaporte, vacinação no país? Não teve nenhuma orientação específica nesse sentido, mas o que tem é uma orientação no sentido da prudência, que é o que a gente sempre orienta, que os prefeitos tenham prudência. Desde o início da pandemia, a gente se posicionou assim. Teve alguns que, no afã ali, no desespero de querer tomar uma medida para proteger sua população, fechou com barreira física as cidades, né? Enquanto outros não queriam nem exigir o uso de máscara. Então, assim, a gente orienta no sentido de não alimentar extremos, e sim trazer para uma prudência, acompanhar o que está acontecendo para poder evitar danos maiores. Bom, o Entrevista Coletiva está indo para a sua pausa e a gente volta já já com o presidente da Associação Mineira de Municípios. De volta com a entrevista coletiva, que hoje recebe o presidente da Associação Mineira de Municípios, o Gilvan Lacerda. Gilvan, a gente está com 2022 batendo a porta, um ano de eleições gerais, mas que sempre mexem muito com as prefeituras, a gente sabe disso. Antes de a gente entrar na parte política propriamente dita, eu queria ouvir você sobre Auxílio Brasil, porque já começou a ser pago, né? Mas na média as famílias vão receber no mínimo R$400. A gente sabe que para um município, pequeno ou não, isso vai fazer uma diferença muito grande, né? É dinheiro ali circulando na economia. O que você pensa, como é que você viu, né, essa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, e esse valor vai lá, às vezes até triplicado, dependendo aí da família?
Esse Auxílio Brasil ele vem num momento importante que a população está precisando de um socorro e ele, como você disse, ele estende, ele vai além do socorro àquela pessoa que recebe o auxílio. Porque aquele auxílio ele gera emprego na cidade, ele gera renda, ele movimenta a economia. Então ele é importantíssimo. Esse valor que acresceu em relação ao Bolsa Família, o original, na verdade, ele fez um efeito sanfona, né? Que do Bolsa Família, ele foi lá no auxílio emergencial, que era de 600 e agora voltou para 400. Então, na verdade, E a inflação, nesse meio tempo também, ela comeu grande parte disso. Então, na verdade, ele está voltando para o que era o Bolsa Família. No meu ponto de vista, ele vai atender aproximadamente o que já atendia antes. E eu vejo que é um instrumento muito importante, que auxilia a economia do país, auxilia socialmente no socorro às pessoas, mas que precisa de um aprimoramento. O Auxílio Brasil em si, a gente sabe que foi feito a toque de caixa para poder socorrer o que precisava de momento, né? E que ele precisa de um aprimoramento para ele poder se tornar também, como era o Bolsa Família, um programa definitivo e que tenha os seus instrumentos, que não seja só os R$400 que ele vai ali atender a pessoa, que ele tenha junto com ele toda uma bagagem, todo um aparato realmente, efetivamente, de trabalho para poder chegar no ponto de que a pessoa não precisar mais daqueles R$400. Agora, Gilvan, queria saber de você, 2 vezes prefeito, já no 2º mandato no MM. Isso. Eleição do ano que vem. Você vai participar dessa disputa, vai concorrer a algum cargo? Como é que está a sua situação? Murilo, pelo trabalho que a gente fez, eu movimentei o estado todo, nós fomos em diversas batalhas que geraram frutos para atender todas as cidades, né, os 853 municípios, do menor ao maior. E isso cacifou, lançado pelos colegas prefeitos, para eu poder pleitear uma cadeira para defender essa bandeira em Brasília, que é onde eu tenho dito que a maioria dos problemas que a gente enfrenta na gestão municipal nasceram lá em Brasília e nascem lá em Brasília. Mas as soluções também estão lá. Onde? No Congresso Nacional. Que lá são feitas as leis, criados os programas e que nos impõem a execução sem o devido recurso. Então nós precisamos de alguém lá, dessa voz do municipalismo, para defender uma melhor distribuição, o aperfeiçoamento do nosso Pacto Federativo para que o dinheiro chegue aqui para ser devolvido ao cidadão. E os colegas prefeitos, vendo isso, começaram a falar no meu nome para candidatar esse ano. E isso está crescendo e eu estou disposto a colocar o meu nome como um pré-candidato ao Senado Federal. Ao Senado, então. Ao Senado Federal. Tá. Seu mandato na MM termina agora. Meu mandato termina em maio. Tá. Giovana, nós estamos então há 10 meses e 10 dias das eleições do ano que vem. É um momento de intensa especulação, né? Gilvan vai sair do MDB, vai para não sei aonde, vai disputar o Senado. Enfim, o seu partido não tinha até outro dia um candidato a governador. Na segunda-feira vai receber a filiação do senador Carlos Viana. Isso muda o quadro. O senador Antônio Anastasia deixa de ser senador e deixa de ser candidato à reeleição. O que isso muda no quadro e impacta nas eleições do ano que vem? Muda, mexe no tabuleiro e é natural isso, né? Toda eleição, quando chega perto, tem algumas mexidas no tabuleiro e algumas que talvez o povo nem esperava, né? Essa do professor Anastasia a gente já esperava que ele fosse ocupar uma cadeira no Ministério, como ministro no Tribunal de Contas da União, e que é merecido um nome expressivo de Minas Gerais, que eu tenho certeza que vai dar uma contribuição ao Brasil, lá no TCU, e com isso abre um espaço, porque ele seria o candidato natural à reeleição na cadeira que hoje ele ocupa no Senado. Isso me anima mais quando ele sai. Essas outras mudanças partidárias, elas também implicam alguma coisa, mas para mim não tanto, porque eu não pretendo ser um senador da República representando um partido ou representando um presidente da República ou uma pessoa X ou Y. Eu pretendo ser um senador da República representando Minas Gerais. Então, independente do partido onde eu esteja, eu vou estar representando Minas Gerais e essa bandeira de o dinheiro não se perder nos ralos da corrupção em Brasília e sim vir ser aplicado nas cidades que é onde o cidadão mora. Agora, Gilvan, entendo que você ainda não quer antecipar um partido aí que você talvez vá, se caso saia do MDB, mas a gente sabe que uma eleição para o Senado, ainda mais sem um candidato natural, como você mesmo destacou, ela passa por aliança, se passa por apoios, principalmente dos candidatos ao governo do Estado ou dos candidatos à presidência. Como é que você está costurando isso? Como é que a sua relação com o governador Zema, com os presidenciáveis, como é que você está costurando esses apoios para essa eventual candidatura ao Senado? Sim. Como eu disse, eu vou focar a minha candidatura nos apoios locais, né? No povo aqui de Minas, nos apoios locais, nos prefeitos, mas eu tenho um alinhamento muito bom com o governo Zema. Eu não vejo por que a forma como está sendo conduzido o Estado, as soluções que ele trouxe para o Estado, a gente sabe que ainda não foi efetivamente feito nada assim para falar de extraordinário, para marcar o governo, mas a forma como o Estado vem se organizando, solucionando os problemas, e problemas antigos, porque você pega lá o problema que ele solucionou com a gente,
com os municípios de 7 bilhões de reais do ICMS, tá ok, era uma coisa emergente que a justiça ia dar um jeito se ele não resolvesse. Mais cedo ou mais tarde. Ia prejudicar muito se ele não tivesse boa vontade? Ia demorar? Ia, mas ia resolver. Mas esse da saúde que ele resolveu é uma coisa que se arrastava há décadas. É o primeiro governador da história que vai cumprir o mínimo constitucional que tem que se gastar com a saúde. E com isso gera consequências em diversas outras áreas. Então, por essa afinidade, por ver que isso é o bom, tudo indica que eu vou estar alinhado com o governador Zema. Mas nesse xadrez que o Orion falou, e ele conhece muito bem de como que é o xadrez eleitoral, eu não posso falar agora se vai ser em tal partido ou tal partido. Hoje eu sou filiado ao MDB. Queria eu continuar no MDB para poder ser candidato pelo MDB, que é onde eu me filiei quando eu fui candidatar a primeira vez, e eu nunca tive outra filiação partidária. Mas eu sou filiado ao MDB, eu não sou do MDB, nem o MDB é meu. Eu sou da minha consciência, do que eu tenho como ideologia, do que eu quero fazer e demonstrar no meu trabalho, como eu fiz 2 vezes como prefeito, 2 vezes presidente da associação, livre para fazer o que tem de ser feito e não atender o interesse de A ou de B. Agora, Gilvan, você enquanto presidente da associação, você tem na cabeça uma boa radiografia dos problemas aqui do nosso estado, que é gigante, cada região com as suas peculiaridades e com seus problemas também. Agora, tem algumas bandeiras já muito antigas aqui do estado que não são resolvidas, sei lá, por qual motivo, por falta de um engajamento maior por parte dos 53 deputados, dos 3 senadores, de uma falta de mineiros, ministros também. Mas só para falar aqui, 381, falando da região metropolitana, Rodoanel, metrô aqui da Grande BH também, que nunca sai do papel. Tem alguma outra bandeira, alguma outra prioridade que você enxerga hoje que falta ao Estado e que mereceria uma melhor atuação por parte de um senador, por exemplo? Você citou aí algumas, né? Eu posso citar mais algumas, Sim, mas favor. Algumas que já teve solução agora e que dependia só dessa vontade política. E que hoje a gente vê Minas reocupando esse espaço que teve em outros tempos, né? Porque Minas já foi, o comando do país passou por Minas durante muito tempo, né? Depois foi perdendo espaço. Depois até tinha muitos mineiros lá, num período, mas era só defendendo, não sei se era bem o interesse de Minas, que era defendido. E hoje a gente está vendo que, novamente, Minas está ocupando espaço. Nós temos o presidente do Congresso Nacional. Nós temos o líder da maioria na Câmara dos Deputados, é um deputado mineiro. Isso tudo abre portas para construir soluções para Minas. Eu posso dar um exemplo. Inclusão dos municípios do Vale do Rio Doce na área da Sudene. Isso é uma luta antiga, eu escuto falar isso desde que eu sou criança. E agora conseguiu. Isso aí não dependeu de investimento do governo, nenhum dinheiro novo para fazer. Porque existe um fundo, inicialmente, né, o governo federal. Vetou, teve que ter uma luta. E o que foi que aconteceu? Por que aconteceu? Porque uniu-se os políticos de Minas, a bancada, com o Congresso, num objetivo comum, e que não era mexer em dinheiro. Vai ter dinheiro? Vai ter investimento ali naqueles municípios? Vai. Mas é de um fundo pré-existente que foi criado pelo JK lá atrás. Então dependia de força política. Outro, a concessão da 381, que você citou. É uma concessão, um procedimento burocrático, a União ter a boa vontade de fazer um procedimento para entregar para quem quer investir em troca de um pedágio e salvar milhares de vidas e dar condição melhor de transporte. Aconteceu agora por quê? Por que isso não aconteceu há 20 anos atrás? Sim. Há 10 anos atrás? Foi agora que veio? É um outro exemplo, né, que nós podemos trabalhar. A questão do Lago de Furnas. Não envolve dinheiro, não tem que ter investimento de recursos. Por que o nosso lago é explorado por outro estado? Ele tem que ficar baixo para poder atender um canal que abastece o Rio Tietê para as balsas transportar no Rio Tietê. Porque faltava posicionamento político do nosso estado. E nós estamos vendo que isso está se recuperando, agora está caminhando para poder solucionar. Igual essas, tem dezenas que nós podemos citar aqui, que falta essa articulação. E uma delas é essa pauta nossa, do fortalecimento do poder local, do municipalismo. E que eu estou querendo ir para lá para poder ter essa representação e fortalecer mais esse movimento. Está tendo uma polêmica no estado aí, até um conflito de poderes a respeito do congelamento do imposto do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, a partir do ano que vem. Isso impacta o município? Como é que a entidade, a AMM, está observando isso e tentando influenciar? Isso impacta o município. A gente sabe que é importante pelo momento que nós estamos vivendo, a inflação galopante que veio, que vai passar de 30% a correção, é importante ter um freio nisso aí. E o governo do estado já se mostrou disposto a botar esse freio. Agora, o que nós não podemos é usar isso maliciosamente para poder tirar política eleitoreira, resultado eleitoreiro. O que nós temos que ter é responsabilidade com o que estamos fazendo. Não pode ser 30%? Não pode não, concordo que não deve ser 30%. Mas também não pode falar que vai isentar. Nós temos que ter um meio termo e agir com responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com o que nós estamos fazendo. Nós somos gestores públicos, então a gente espera que tenha
quem está com a responsabilidade de conduzir isso, tem a responsabilidade de fazer para poder atender o povo. Nós precisamos socorrer o povo, nós precisamos dar um desconto. Mas nós não podemos também sacrificar uma outra área que precisa desse recurso para poder fazer. Então, vamos achar o equilíbrio. Como eu disse antes, nós temos que ter prudência, temos que ter equilíbrio. Tudo que tende ao extremo não é saudável. E isso, quando tende ao extremo, é porque está querendo tirar outras vantagens. A intenção mesmo lá dentro, muitas vezes, não é atender o cidadão, é tirar alguma vantagem com aquilo. Aí, para mim, já não é saudável. Agora, voltando a falar de eleição, como é que você sente esse termômetro aí no interior do Estado, aqui para a eleição estadual? Fica entre Calil e Zema mesmo, há uma outra opção, e também nível federal, Lula e Bolsonaro, ou no interior há uma opção de um outro nome aí? Todo o seu poder de síntese, uma pergunta difícil do Murilo. A gente está vendo se desenhar no interior, o governador Zema, notavelmente, ele tem uma expressão maior, né? Aqui na capital, o Calil já tem mais porque é conhecido. Agora, a nível federal, o povo clama por um novo nome. A gente sabe que está polarizado entre esses dois nomes, mas o povo está clamando. Hoje eu sinto um sentimento do povo em relação à eleição federal, o mesmo que eu senti há 4 anos atrás aqui em Minas. Que há 1 ano, há 10 meses e 10 dias da eleição, ninguém falava em nome de Zema. Era o Anastasia ou o Pimentel. E, de repente, apareceu o Zema. Então, a nível nacional, eu sinto que hoje o sentimento é esse. Aqui em Minas, o povo já está mais, tem um contentamento com os dois nomes que estão apresentados. Olha, infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim, agradecendo e muito a presença do Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, e até uma próxima, Gilvan. Sim, senhor Lucas, eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, o Orion e o Murilo, amigos e todos que estão nos assistindo. Orion, até a próxima, valeu. Até a próxima, prazer, gente. E Murilo Rocha, boa noite. Boa noite, obrigado, Gilvan. E ano que vem, já como pré-candidato, com certeza vamos conversar muito mais aqui nessa Band de Eleições, Exatamente. É isso. Pessoal, muito obrigado, sobretudo a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever a este e a outros programas, é só você entrar lá no YouTube Band Minas e se inscrever no nosso canal. Para você, um excelente fim de semana e até o próximo programa. Tchau.